Fala pessoal, beleza? Vamos aqui então para a nossa próxima questão que diz: sabendo que as áreas dos triângulos BCQ e QCP da figura são respectivamente 6 e 2, qual é a área do retângulo ABCD? Bom, ele fala que aqui nós temos um triângulo BCQ, que a área dele é 6, e também temos um triângulo aqui QCP, que a área dele é 2. E ele quer saber a área do retângulo ABCD. Para resolvermos essa questão, perceba que esse retângulo ABCD, ele possui um triângulo contido nele. Esse triângulo aqui, ó, ABC. Na verdade, tem outros triângulos, mas perceba esse triângulo aqui, ABC. Esse triângulo, ele tem a mesma base e a mesma altura do retângulo total. Vocês concordam comigo? Então, eu posso dizer que a área do retângulo em si é 2 vezes a área deste triângulo. Ó, aqui eu tenho um triângulo ABC e aqui eu tenho um triângulo ACD. Esses dois triângulos, eles são iguais, eles têm a mesma base e a mesma altura do retângulo. Portanto, a área do retângulo, ou seja, a área total, é 2 vezes a área de um desses triângulos. Vamos supor que seja esse triângulo aqui de baixo. Então, eu escrevi aqui, ó, a área do retângulo ABCD é 2 vezes a área do triângulo ABC. Bom, porém, para descobrirmos a área do retângulo, né, precisamos saber somente quem é a área desse triângulo aqui ABC. Porque se a gente sabe a área desse triângulo ABC, a gente multiplica por 2 que a gente tem a área do retângulo total. Porém, quem é a área desse triângulo ABC? Vocês concordam comigo que é esse pedaço aqui, que a questão é esse triângulo aqui BCQ, que a questão falou que a área dele é igual a 6, mais essa área aqui, ó, desse triângulo ABQ. Ou seja, a área do triângulo ABC é 6 mais y. Vou chamar aqui de y, beleza? Essa informação vai ser muito importante. Bom, aqui está a nossa figura. Antes da gente começar a fazer as continhas, devemos reparar algumas propriedadezinhas que aparecem aqui nessa figura. Bom, esse ângulo aqui, ó, ele é oposto pelo vértice desse daqui, ó. Ou seja, esses dois ângulos aqui, ó, são iguais, beleza? Bom, como se trata de um retângulo, os lados são paralelos. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, eu vou colocar 2 tracinhos, é igual a esse aqui, ó, de 2 tracinhos. E esse aqui é a mesma coisa, né? Esse aqui é vou colocar 3 tracinhos, é o mesmo que esse aqui, ó. Eles são alternos internos, e aqui eu tenho um ângulo que são opostos pelo vértice. Só que olha só que interessante. A gente tem, reparando aqui nesse triângulo QPC, a gente tem um tracinho, 2 tracinhos e 3 tracinhos. Aqui a gente tem a mesma coisa nesse triângulo AQB. A gente tem um tracinho, quer dizer, 2 tracinhos e 3 tracinhos. Ou seja, a gente pode aplicar aqui, galera, semelhança de triângulos. Como a gente quer saber exatamente essa área aqui x, né? Pode ser que aplicando semelhança de triângulos nesses dois triângulos, a gente possa conseguir achar a área desse triângulo ABQ. Bom, eu vou chamar a área, quer dizer, a base desse triângulo PQC de B. E a altura dele, que é essa daqui, ó, eu vou chamar de H1, beleza? E nesse triângulo aqui de baixo, ABQ, eu vou chamar a área dele toda aqui, ó, de X. E a altura dele eu vou chamar de H2. Então, pessoal, vamos agora então para as continhas. Bom, vamos usar então as informações que ele deu. Ele falou que a área desse triângulo PQC mede 2. Como é que calcula a área então de um triângulo? É base vezes altura sobre 2. Então, nesse triângulo aqui, ó, PQC, a área vai ser base, que é B, vezes altura H1, dividido por 2. Só que a área, ele falou que é igual a 2 desse triângulo na questão.
Então, base vezes altura sobre 2 igual a 2. Passando 2 para o outro lado, a gente tem essa relação aqui, ó, que é a base vezes a altura 1 desse triângulo é igual a 4. Vamos deixar aqui. Bom, pessoal, agora vamos analisar esse triângulo aqui, ó. BCP. Por que vamos analisar esse triângulo? Bom, a questão, ela deu a área desse triângulo aqui menor, que é 2, e esse triângulo aqui, que é 6. Então, a área total do triângulo BCP é 6 mais 2, que é 8. Então, vamos analisando aqui, ó. O triângulo PCB quem é a área da base desse triângulo? Eu vou considerar a base sendo esse aqui, tá, galera? PC. Então, vai ser base vezes a altura. Quem é a altura dele? É CB. Só que esse tamanho aqui, vocês concordam comigo que é H1 mais H2? BC é H1 mais H2. Então, é base vezes a altura dividido por 2. Só que a área a gente viu que é igual a 8, que é a soma das áreas de 6 mais 2. Aí, passando agora o 2, que está dividindo multiplicando, vamos ter que a base vezes a altura desse triângulo maior é igual a 16. Bom, aqui nós temos uma equação 1 e a equação 2. Os dois termos aqui, pessoal, a gente percebe que tem um B em comum. A gente tem um B aqui e o B aqui, que no caso o B é a base. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir, para cortar esse B, a gente pode dividir a segunda pela primeira, ou a primeira pela segunda. Aqui no caso eu peguei a segunda dividida pela primeira, vamos ter isso aqui, ó. A equação 2 é BH1 mais H2 igual a 16, dividido por BH1 sobre 4. A gente pode cortar o B com B, vai sobrar isso tudo aqui dentro do parênteses, H1 mais H2 sobre H1. 16 dividido por 4 é 4. Agora, passando H1 para lá multiplicando, vai dar H1 mais H2 igual a 4H1. Eu vou passar esse H1 para o outro lado, ele está somando. Passa para lá, subtraindo. Então, vai ficar que A2 é igual a 4H1 menos H1, ficando 3H1. Portanto, a altura 2 é 3 vezes a altura 1. Só que quem é H2? H2 é justamente a área desse triângulo que a gente quer descobrir a área dele, que a gente tinha chamado de Y. Então, olha só que informação interessante. H2 é 3 vezes o valor da altura 1 desse triângulo aqui, ó. Com isso, como a gente quer descobrir a altura desse triângulo ABQ, e esses dois triângulos eles são semelhantes, por conta daquela análise que a gente tinha feito dos ângulos, a gente pode fazer uma semelhança de triângulos entre a altura, já que ele forneceu, né, a relação aqui que a altura desse é o triplo desse, e a área, já que a gente tem a área desse cara aqui e a gente quer descobrir desse camarada aqui. Então aqui, pessoal, aplicando semelhança de triângulo nesses dois triângulos, ABQ e QPC, eu vou fazer semelhança entre a altura, já que ele forneceu a relação da altura, né? E da área, já que a gente tem a área desse camarada e a área desse camarada, e a gente quer descobrir a área desse camarada. Então, vamos lá. Ó, a altura de um é o triplo da outra. Então, 3H1 está sobre H1. E a área de um está para a área da outra. A área desse triângulo menor, a questão falou que é igual a 2. Então, y sobre 2, beleza? Só que aqui, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente está fazendo semelhança entre altura e área. Não é somente isso aqui, ó. O que a gente tem que fazer, David? Bom, aqui a gente está relacionando altura com área. Altura, quando alguém te pergunta quantos metros você... qual a sua altura, né? Acabei de dar a resposta aqui. Provavelmente você deve falar, 1,60 m, 1,70 m, ou seja, é 1 metro. Agora eu só quero saber a área de alguma coisa. Qual é a área do seu quarto? Qual é a área da sua sala? Qual a área da... Enfim, a área, normalmente você vai falar, 50 metros quadrados, 50 metros quadrados. Ou seja, aqui a altura é medida em metros e a área é medida em metro quadrado. Aqui, ó. Ou seja, para fazermos uma relação entre as duas, ou a gente deve tirar a raiz quadrada da área, porque aí vai cortar o m quadrado, né? Aí vai sobrar m com m. Ou a gente pode elevar a altura ao quadrado, para ficar igual, né? A relação metro quadrado com metro quadrado. Eu só não posso fazer a relação entre metro e metro quadrado, porque as unidades são
assim, é metro, só que uma é metro e outra é metro quadrado. A gente precisa igualar as duas. Então, feito isso, vamos elevar então a altura ao quadrado, beleza, pessoal? Para ficar igual a área, já que a área é metro quadrado e aqui está metro. Então, vamos elevar o metro ao quadrado aqui para ficar metro quadrado também, e a igualdade prevalecer. Então, elevando os dois lados aqui ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, vezes h1 ao quadrado, quer dizer, h1 ao quadrado, dividido por h1 ao quadrado. Aqui eu já poderia ter cortado, tá, pessoal? Foi um vacilo meu aqui mesmo. Eu poderia ter cortado aqui e só sobrar 3 ao quadrado, que é 9. Mas aqui vai cortar também, ó. Então a gente corta h1 ao quadrado com h1 ao quadrado. Vai sobrar aqui 9 é igual a y sobre 2. Passando 2 para o outro lado multiplicando, vai dar y igual a 18. Olha só que maravilha, pessoal. A gente acabou de descobrir o valor da área desse triângulo aqui, ó. Aí lembra que eu falei lá no início do vídeo que o y ia ser muito importante? Porque a gente descobrindo y, a gente vai somar com a área deste triângulo aqui que eu tenho e multiplicar por 2. Então vamos lá? Aqui, ó, y aqui a gente descobriu que é igual a 18. Então, por que, David? A gente vai somar com esse camarada e multiplicar por 2? Porque a gente sabe que esse retângulo aqui, ó, a área dele é o dobro da área do triângulo ABC. Foi essa relação aqui que a gente fez lá atrás no vídeo. E aí, para isso, eu precisava achar a área do triângulo ABC, que é 6 mais y, como a gente descobriu y. Agora é só somar 18 mais 6, que é 24, e multiplicar por 2, que vai dar 48. Aqui está o esboço, ó. A gente descobriu que y é igual a 18. Somamos a área do triângulo ABC, que é 18 mais 6. Por que 6? Porque a questão forneceu a área desse triângulo aqui. Deu 24. Então, a área do retângulo ABCD é 2 vezes a área do triângulo ABC. Então, 2 vezes 24, 48. Portanto, alternativa a letra A.